Então vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Pode ficar assentado mesmo, irmão? Conheço tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio. Curva sua cabeça e feche teus olhos. Pai, essa é a tua palavra desta noite. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que a tua presença, a tua beleza, a tua majestade reine em nós. Que o teu Espírito Santo venha nos revelar a tua vontade dentro da missão e dentro da evangelização. Em nome de Jesus. Amém. O homem, ele não tem a visão completa da sua missão. Infelizmente a igreja também não consegue discernir toda a missão do Senhor Jesus, estabelecida ainda para nós aqui na terra. O que nós precisamos? Nós precisamos buscar da fonte que é o próprio Deus esta revelação. E nós devemos entender não apenas as expectativas do Todo-Poderoso, mas nós devemos entender quais são os critérios que Deus colocou para que nós, como igreja, pudéssemos ser sal desta terra e luz deste mundo. Todo o livro de Apocalipse, ele nos faz meditar sobre anseios e fraquezas, sonhos e frustrações, fidelidade e tentação, dando-nos também princípios de liderança, conceitos profundos que nos ajudam a compreender a obra do Senhor. E as cartas que foram escritas às igrejas da Ásia, elas possuem duas finalidades. A primeira, ela nos revela os critérios pelos quais o Todo-Poderoso julga a sua igreja. Infelizmente nós, como seres humanos, nós julgamos as pessoas e muitas vezes até mesmo a igreja pelos valores externos. Como assim valores externos? Por aquilo que nós vemos. Porém, o Espírito Santo de Deus julga a sua igreja e julga toda a humanidade pelos valores internos, pelo nosso coração e pelas suas obras. Ao olharmos para todas as igrejas da Ásia, nós vemos que o Senhor Jesus, ele está tratando com cada uma por causa dos seus valores externos, os seus valores ocultos, os seus valores individuais. Cristo não julga as igrejas pela sua estrutura física, porém, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, ele trata do pecado que tem assediado a igreja a todo instante. O Senhor Jesus, ele trata a igreja dele pela sua fidelidade diante das provações, diante das lutas e diante das adversidades que são encontradas. O Senhor Jesus, ele julga a sua igreja pela pregação do Evangelho. O Senhor Jesus, ele também julga a igreja pela resistência do ataque do diabo. Jesus, ele está preparando uma igreja para viver a eternidade com ele. Quem aqui vai viver a eternidade com Jesus? Muitas pessoas não levantaram as mãos. Quem vai viver a eternidade com Jesus? Glória a Deus, agora sim, irmão. Você levantou a mão, você vai viver a eternidade com o Senhor Jesus na morada celestial. Então você entende de verdade o que é a salvação na tua vida. A segunda finalidade das cartas para a igreja da Ásia é direcionar a nossa jornada. A mensagem de Jesus às 7 igrejas é uma mensagem de confronto.
em quase todas as cartas, Jesus está expondo os erros da igreja. Medite depois Apocalipse 2, 3 e, se eu não estou enganado, também o capítulo 4. Quais são os erros da igreja que ele está expondo? É os erros das pessoas. Nós somos a igreja. Aqui onde nós estamos é uma construção, é um templo onde nós nos reunimos para celebrar. Ser igreja aqui dentro é fácil, agora eu quero ver você ser igreja lá fora. E o Senhor Jesus expõe os nossos erros. Expõe sim, através do quê? Da meditação na palavra, da oração, da pregação da palavra, do ensino. Só que infelizmente nós vestimos máscaras. Máscaras para quê? Para interagir, máscaras para se relacionar, máscaras para viver o nosso dia a dia. E o Espírito Santo de Deus está nos chamando hoje para dialogar com Ele sobre essa verdade que está por detrás das máscaras que nós colocamos. Vem uma pergunta para nós, para mim também. O que nós escondemos por detrás dessas máscaras? Quem é você por detrás das máscaras? Quem é você? Quem somos nós diante de Deus por detrás dessas máscaras? O que tem dentro de você? O que tem dentro do seu coração? O que tem na sua mente? O que está passando na sua mente neste momento? Deus sabe, Deus conhece. Quais os segredos que você tenta encobrir com todas essas máscaras? João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade há de nos libertar. A verdade do Senhor liberta. Você conhece o Senhor? Então Ele tem te libertado. Mas será que nós realmente estamos permitindo Ele nos libertar? A função da igreja, a sua missão é fazer a diferença na sociedade, fazer a diferença na terra. Agora nós temos feito a diferença no nosso trabalho, temos feito a diferença na escola, temos feito a diferença na rua. As pessoas, quando olham para nós, veem o Espírito Santo de Deus através de nós. As pessoas, quando nos veem nos supermercados, em lojas, eles veem o brilho da glória de Deus nos nossos rostos. É um momento de refletir se nós estamos realmente cumprindo a missão que Deus nos deu de fazermos a diferença, de fazermos aquilo que Ele confiou nas nossas mãos, de pregar a palavra a toda criatura. Para quantas pessoas você pregou a palavra do Senhor essa semana? Para quantas pessoas você deu o seu testemunho de conversão? Para quantas pessoas você testemunhou uma cura, um milagre que você recebeu essa semana? Apenas essa semana. Vamos diminuir hoje. Para quantas pessoas você falou de Jesus hoje? Nós temos muitos meios, nós temos a internet. Para quantas pessoas você disse assim: Jesus te ama, pelo seu WhatsApp? Infelizmente no nosso país, nós cultivamos os resultados e as reputações, ao invés de cultivar o caráter e a verdade. Aqui no versículo 15 de Apocalipse 3, esse texto ele não fala de uma escala de espiritualidade, irmãos. Quem é maior do que quem é mais santo, quem não é. Mas ele está falando sobre a verdadeira função da igreja. Jesus, ele está olhando para a igreja da Laodiceia e diz: vocês são disfuncionais, vocês perderam a sua verdadeira função, vocês perderam a missão. E esse é um texto missiológico e não devocional. Quando ainda nesse versículo Deus diz: eu conheço as tuas obras. Na verdade, é como se nós estivéssemos sentados frente a frente com Deus, e Ele estivesse apontando para você e dizendo assim: eu te conheço. Conheço a sua rotina fora das paredes da igreja. Eu te conheço além dessas máscaras. Não apenas sei
como conheço de fato o que está passando agora no seu coração. Conheço os seus pensamentos e conheço as suas tendências. Resumindo isso, Deus conhece o nosso caráter. E qual é o caráter que nós temos apresentados diante de Deus quando nós viemos para adorá-lo em espírito e em verdade? Como nós dissemos no início do culto, adore ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele te deu essa liberdade. Como tem sido o seu esforço missionário pessoal? Como você tem falado de Jesus para as pessoas? Como você tem impactado as vidas que estão ao seu redor? Com o seu testemunho, com o seu caráter. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como único Senhor e Salvador, Ele nos transforma, desde que nós deixemos Ele fazer essa transformação. E você tem deixado o Espírito Santo de Deus transformar o seu caráter, mudar a tua vida? Nós não fomos chamados apenas para converter as nações, para converter todos os povos. Nós fomos chamados para o serviço da obra. Nós fomos chamados para trabalhar. Para quê? Para viver a fé que nós acreditamos e a fé que nós pregamos. Há muitas passagens na Bíblia que nos levam a tratar o nosso coração antes de fazer a missão. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Quando diz os apóstolos, esses apóstolos, eles estão representando a igreja que avança. Agora você como igreja, você tem avançado na obra de Deus? Você tem avançado no ide do Senhor, de pregar e falar a verdade do Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, morreu, derramou seu sangue, ressuscitou e está voltando para buscar a sua igreja. Só que infelizmente nós estamos ficando para trás, porque nós somos covardes, nós não cumprimos, nós vivemos de máscaras, nós não temos a coragem de falar para o próximo: Jesus me libertou do pecado, Jesus me salvou, Jesus me transformou. Eu aceitei Jesus de todo o meu coração. Ele é o Senhor da minha vida. Os apóstolos, eles eram postos em último lugar, como se condenados à morte. E o versículo 9 de 1 Coríntios 4 termina dizendo que nós nos tornamos espetáculos do mundo. Nós nos tornamos espetáculos. Antigamente, eu falo porque eu sou da igreja antiga. O que é a igreja antiga? A igreja que não era ligada ainda à tecnologia. Aquela igreja que nós tínhamos o prazer de chegar de domingo para ir adorar o Senhor. Era culto de oração, era culto de ensino, era culto de ministração, era culto de libertação. Era evangelismo de domingo de manhã, evangelismo de domingo à tarde. Aonde está essa igreja? Nós, aonde nós estamos? Se você está sentado aqui hoje, é porque alguém pregou a palavra de Deus para você. Alguém foi missionário na tua vida. E você tem sido missionário, tem sido influência na vida de quantas pessoas? Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: nós não podemos ser uma igreja com ânimo dobre. E vós que sois sobre o ânimo dobre, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se. Nós não podemos ser uma igreja com ânimo dobre. Dobre vem do grego depsoi, que literalmente significa duas almas. É alguém que tem um corpo e duas almas. Como assim, Vinícius? Infelizmente é o que mais nós vemos dentro das igrejas. Uma alma quer Deus e a outra alma deseja o mundo. Uma grita glória a Deus durante o louvor e até mesmo nas orações, e a outra alma está negociando a sua própria verdade no seu dia a dia. Uma fala de santidade e a outra está procurando o mundanismo. Não consegue se libertar das coisas que te prendem ao teu passado. E tudo isso, irmãos, ocorre apenas dentro de uma pessoa: nós.
Tiago, ele nos exorta a sermos homens e mulheres de Deus com apenas uma alma, que deseja o caráter santo de Deus. O que é esse caráter santo? Uma vida separada. A sua vida está separada verdadeiramente para o Deus que você disse: eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Como é a sua vida? Como está a sua vida? Eu não sei, mas o Deus que eu sirvo sabe. O Deus que eu aceitei como Senhor da minha vida sabe como está o teu coração nesse momento. O Senhor sabe como está a tua reputação fora das paredes da nossa igreja. William Davidson, diretor de uma das maiores academias de treinamento de missionários dos Estados Unidos, ele diz que reputação é aquilo que os homens pensam a seu respeito, mas caráter é verdadeiramente quem você é, quem nós somos diante de Deus, quem nós somos na missão diante de Deus. O caráter precede a missão. Mas voltando para a igreja da Laodiceia, ali no capítulo 3, versículo 17, é revelado que o que ela vive não é apenas uma mornidão, não é apenas uma igreja morta, é uma igreja que vive de ilusão. O que se pensava a seu respeito era diferente daquilo que Deus queria. Infelizmente a igreja da Laodiceia, ela chegou ao extremo da sua ignorância. E uma ignorância coletiva, porque todos pensavam da mesma forma. E para quem não sabe, ou melhor, a igreja da Laodiceia, eles se julgavam ricos espiritualmente, ricos financeiramente, se julgavam felizes, quando na verdade eles estavam perdidos e confusos com o que verdadeiramente era o que o Senhor queria, com o que o Senhor tinha estabelecido. Cristo revela que a igreja não desejava ouvir de ninguém. Ninguém queria ouvir, a igreja não queria ouvir nada de ninguém, muito menos dele. Será que nós estamos assim hoje? Nós queremos dar tantos valores a bens materiais ao invés de dar valor aos bens espirituais? Se naquela época que as cartas foram escritas, já estava assim, imagina hoje, irmãos. Guarde isso com você, as vestes de Deus são mais importantes que as vestes da riqueza humana. O colírio de Deus é mais importante que a visão humana. O que nós preferimos? Nós preferimos o amor do Senhor, o Espírito Santo em nossas vidas? Ou nós preferimos o mundo? Ou nós preferimos de verdade não fazer a diferença, aquilo que nós fomos chamados para fazer? Sabe qual que é o verdadeiro problema? Isso que eu vou falar, o Espírito Santo ficou ministrando durante 15 dias no meu coração. E não foi fácil de digerir. O verdadeiro problema, infelizmente, é que nós temos sido treinados, ou melhor, nós não fomos treinados para viver a palavra. As pessoas foram treinadas para frequentar igrejas. Infelizmente essa é a realidade da igreja brasileira hoje. As pessoas estão sendo treinadas apenas para ocupar um espaço e não mais para viver o caráter separado de Deus. É difícil competir com o mundo, é difícil competir com a tecnologia, é difícil competir com a internet. Muitas vezes nós estamos dentro do culto, nós vemos as pessoas no bate-papo, no WhatsApp, no Facebook, e o Espírito Santo usando o nosso pastor aqui na frente para falar aquilo que você quer ouvir, mas nós não damos ouvido. Ainda no capítulo 3 de Apocalipse diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, ele conhece o secreto da nossa vida. Jesus, ele não se impressiona com construções, com realizações, se você tem sido aplaudido de pé. O Senhor Jesus, ele não se impressiona com títulos, ele não se impressiona com troféus. Mas Jesus, ele olha direto para o seu coração e vê o que você tem para entregar a Ele. O que você tem para entregar para Jesus nesta noite? O que você tem para entregar?
Eu conheço as tuas obras, diz o Senhor. Eu sei por onde você tem andado. Estava ali orando enquanto o pastor estava cantando aquela canção. O Espírito Santo colocou uma revelação no meu coração. Sabe por que você mora na cidade de Pederneiras? Sabe por que o Senhor escolheu o Brasil para você, para nós? Que eu também moro aqui, não moro fora. Porque Ele queria que nós ganhássemos Pederneiras para Ele. O Senhor escolheu o Brasil como nossa nação, porque Ele quer que nós ganhemos o Brasil para Ele. O Senhor me escolheu, te escolheu, Ele nos escolheu para pisar serpentes e escorpiões, para falar a palavra dEle. O que nós temos feito com a palavra do Senhor? Vendendo ela. No reino de Deus, o caráter sempre precede a missão e tem a ver com esse poder de avaliação, porque qualquer um diria que todo movimento missionário no mundo jamais começa a partir de um grande congresso. Um movimento missionário não começa de um congresso. O movimento missionário começa de uma pessoa que lê a palavra e fala: eu vou fazer, eu vou cumprir. Agora uma pergunta: você conhece a história da primeira igreja batista? Você conhece a história da nossa igreja? Você conhece como que a palavra de Deus começou a ser pregada aqui em Pederneiras? Alguém foi missionário para plantar esta igreja. E Deus quer usar a nossa vida para dar continuidade na obra, para dar prosseguimento àquilo que Ele começou há mais de 60 anos atrás. O importante para avaliarmos o poder de uma igreja, se é potencialmente missionária, não é quanto dinheiro ela tem, ou a profundidade dos seus estudos bíblicos, a profundidade da sua teologia, mas sim o caráter no coração de cada membro desta igreja. É a forma que Deus avalia se nós somos missionários ou não. Como é o seu coração? Como é o seu caráter? Respira, respira. A palavra está falando primeiramente comigo. No século 17 tem uma história de um duque, que ele chegou para um senhor e disse assim para ele: eu sonhei com você, eu sonhei que você tinha ido pregar para os esquimós. Você aceita ir pregar para os esquimós? Só que nós não temos dinheiro para dar para você, nós não temos roupa, não temos nada. Você aceita ir pregar para os esquimós? Era da Inglaterra essa história. Ele falou: pera um pouquinho, deixa eu orar. Foi num cantinho, 2 minutos. O duque achou que ele iria ficar uns 20 dias, um mês. Ele ficou ali minutos. Ele voltou e disse: eu vou, mas eu só vou te pedir uma coisa. Ele: o quê? Um par de sandálias. O duque foi na casa dele, pegou um par de sandálias e entregou para esse homem, para esse senhor. Foi embora. No dia seguinte, o duque foi na casa dele e falou assim, foi lá, bateu na porta, ninguém atendia, e batia na porta, ninguém atendia. A vizinha falou: olha, ele não está aí. Ele saiu com uma mochilinha nas costas e foi embora. O que ele falou? Que ele estava indo atrás dos esquimós. Ninguém sabia onde que estavam os esquimós. Essa história aconteceu no século 17. E hoje em dia, se você vai pesquisar sobre os esquimós, 90% deles são cristãos. E ninguém sabe o nome daquele senhor que foi lá evangelizar para os esquimós. Muitas vezes a gente espera: é porque o pastor não investe na minha vida, é porque a diretoria da igreja não investe, não me manda fazer alguma coisa. Irmão, vai pregar a palavra de Deus na sua rua, vai falar de Deus para a tua família. Comece a trabalhar, as demais coisas hão de ser acrescentadas na nossa vida, se nós realmente assumirmos o nosso papel. E agora, mas quais são os desafios que nós temos quando nós falamos do avanço da igreja? É importante missões urbanas? Ou, glória a Deus, é importante missões nacionais? Missões transculturais também. Eu peguei um dado na internet, olha só, no mundo hoje, existe 2.227 povos que desconhecem Jesus.
2.227 povos, não tem o número de pessoas. Esses povos, ou melhor, desses 2.227 povos, mas não apenas esses, 4.000 povos possuem igrejas, possuem testemunhos, alguma conversão, porém não existem obreiros que ensinem eles a levar a palavra. Não existem pessoas capacitadas nesses 4.000 povos para transmitir a palavra. Só que só um detalhe, gente, esses 4.000 povos, nós entramos no Brasil também. O nordeste do nosso país, os quilombolas. São povos que muitas vezes lá não tem igreja, não tem quem vai pregar. Às vezes tem quem pregue, mas ele não é capacitado para fortificar uma igreja, uma denominação. No Brasil, nós temos catalogadas 258 tribos indígenas. E dessas 258, 103 não são alcançadas pelo Evangelho. E 40 dessas 103 estão abertas para receber a palavra de Deus, mas ninguém quer ir até lá falar do amor de Deus para eles. Além disso, nós temos o desafio da língua, o desafio do idioma. Nós convivemos hoje, no nosso mundo, no planeta, há 6.528 idiomas. Porém, a palavra de Deus só está traduzida para 336. 928 possuem apenas o Novo Testamento. Porém, não é completo. 918 possuem apenas pequenas porções da Bíblia. Existe ainda mais de 4.000 idiomas que não têm sequer a palavra Jesus traduzida. Existem países que 97% da população não é alfabetizada, não sabe ler, não sabe escrever. Como que você vai dar uma Bíblia para a pessoa se ela não sabe ler e escrever? É algo muito sério falar de missões. Como que nós vamos? Como que nós ficamos? Jesus está voltando, realmente Jesus está ficando, e muita gente está ficando para trás, porque nós não pregamos a palavra. Porque nós não levamos a palavra até aquele que necessita. Porque infelizmente nós não queremos tirar as máscaras da nossa vida para ver realmente quem nós somos, para deixar o Espírito Santo de Deus tratar com o nosso caráter, tratar principalmente com a nossa boca, tratar com a nossa mente. A ONU, ela procura pessoas que estão dispostas a alfabetizar pessoas, mas não existem. As pessoas não querem ir. Quando se fala em missões, sabe para onde que muitas pessoas querem ir? Eu quero ir para os Estados Unidos, quero ir para a Inglaterra, países super desenvolvidos, porém estão carentes da glória de Deus. E pensar que o maior avivamento que o mundo já viu começou nos Estados Unidos, na Rua Azusa. Estude história do avivamento para você ver o que o Espírito Santo de Deus fez. O avivamento começou apenas através de oração. Quanto tempo você passa orando por dia? Quanto tempo você ora na semana? O avivamento começou por oração. Pessoas se juntaram e falaram: vamos orar para buscar um caráter de Deus na nossa vida. Sabe o que acontecia, irmãos? No quarteirão onde tinha aquela igreja, onde eles se reuniam para orar, a pessoa passava por aquela rua, ela começava a chorar porque ela sentia a presença de Deus. Ela nem sabia o que ela estava sentindo. Todos os pecados que ela já tinha cometido começavam a vir à mente. Apenas através de oração. A oração muda tudo. A oração abre portas. A oração quebra barreiras. A oração liberta. Nós temos orado o suficiente para pedir o avivamento de Deus? Nós temos orado o suficiente? A nossa igreja, ela já foi conhecida no passado como a igreja que mais evangelizava na nossa cidade. O que aconteceu? Aonde nós erramos? Eu lembro quando eu era pequenininho das grandes EBFs que tinham aqui, lotava esses 4 bancos da igreja, esses 4 corredores. Eu lembro do pastor Dorival usando o bonezinho vermelho escrito Jesus.
Era um boné vermelho, não era, pastor? De bermuda, cantando, dirigindo, ensinando a orar. Hoje em dia é tão difícil nós vermos nossos pais e mães se assentar à mesa para falar: filho, vamos orar, vamos agradecer pelo alimento. Você agradeceu pelo seu alimento hoje? Você se sentou à mesa para orar com a sua família? Ou você comeu na frente da televisão ou com o WhatsApp assim, ó? Você está ali comendo com uma mão e a outra assim, a mão no WhatsApp. Momento de comunhão. Deixe o Espírito Santo de Deus mudar o nosso caráter. Permita ao Espírito Santo de Deus verdadeiramente transformar o nosso coração para pregar a palavra, para nós sermos sal desta terra e luz deste mundo. A palavra de Deus diz que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se o Senhor Jesus venceu o mundo, nós não vamos vencer. Você vai ser um perdedor. Então, em nome de Jesus, abra-se a sua boca e diz: eu sou mais que vencedor, porque o Cristo Senhor Jesus me comprou com o sangue puro e derramou na cruz do Calvário. Eu sou mais que vencedor. Eu sou o homem, eu sou a mulher de Deus que Ele escolheu para ganhar pederneiras para Jesus, para tirar os moradores de rua, para trabalhar com os alcoólatras, para trabalhar com os viciados em drogas. Onde nós estamos? Aonde está de verdade a igreja do Senhor? Igreja não fala construção, eu falo nós. Aonde nós estamos? Nós ficamos criticando muitas vezes: o grupo foi ali evangelizar, e por que você não foi? Eu não estou preparado, eu não sei falar da palavra do Senhor. Vai levar um folheto. Se precisa de folheto, me procura que eu tenho bastante. Ô Jesus, ô Senhor, curva sua cabeça, irmão. Vamos ser sinceros agora com Deus. Nós temos muito mais do que um par de sandálias para ir pregar a palavra. Nós temos muito mais do que um par de sandálias para sair da nossa zona de conforto, para poder falar do amor de Deus. Eu tenho mais do que um par de sandálias. Eu tenho certeza que você tem muito mais do que 2, 3 pares de sapato para ir falar da palavra do Senhor, para ir falar daquilo que Ele fez na tua vida, para falar daquilo que Ele tem feito no meu, no seu, no nosso coração, para falar daquilo que Ele tem feito no meio da igreja. O que acontece? Que hoje nós não vemos mais milagres acontecendo dentro da igreja. Aonde está a igreja que clamava? Aonde está a igreja que buscava a presença, que buscava dons espirituais? Aonde está a igreja que se arrependia dos pecados? Aonde está essa igreja? Aonde você está diante de Deus? Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei contigo. O Senhor Jesus está assim, batendo na porta do teu coração, para que Ele possa mudar o teu caráter, e você de verdade pode ser a igreja que Ele sonhou, que você possa ser de verdade a igreja que Ele espera, uma igreja que não fica apenas dentro de 4 paredes, mas uma igreja que transforma a sociedade, uma igreja que sai pelas ruas de madrugada, apenas amando aqueles que moram na rua, uma igreja que que sacrifica o seu feriado, o seu dia de descanso, onde você poderia acordar mais tarde, sai da cama tipo 5 horas da tarde, ou melhor, 5 horas da manhã, para se preparar. Nós temos exemplo de uma pessoa que acordou às 5 horas da manhã na quarta-feira, deixou de ir trabalhar, trabalhava no feriado para poder ir evangelizar. E muitas vezes nós ficamos na nossa zona de conforto, porque estava frio, realmente estava bastante frio.
Ah, Jesus, aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo com a tua igreja, o que nós estamos fazendo com a tua obra, Pai. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós, porque nós perdemos a visão. Tem misericórdia de nós, porque nós perdemos a verdadeira essência da igreja. Nós estamos preocupados com construções, nós estamos preocupados com dinheiro, quanto que entra de dízimo, quanto que entra de oferta, e nós estamos esquecendo de pregar a palavra para o próximo. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, Senhor, porque nós erramos. Oh Deus! Senhor, nós às vezes pedimos bens próprios. Nós ficamos preocupados em pedir um carro novo, sendo que o nosso carro está bom. Nós preocupamos em ter uma moto nova, uma casa melhor, e esquecemos que o próximo não tem, às vezes, nem o que comer. Tem misericórdia de nós, nós somos ignorantes. Ah, Jesus, perdoa a tua igreja, perdoa-nos. Nós como igreja, nós temos sido falho, nós estamos falhando na tua missão, que é de pregar o evangelho. Nós estamos falhos na tua missão de cumprir o papel como igreja, que é influenciar a sociedade, que é influenciar o mundo. Senhor, nós não temos conseguido resistir ao diabo, mas a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ah, Espírito Santo de Deus, perdoa-nos, Senhor, como uma igreja. Nós queremos sim ser uma igreja missionária, mas como, Senhor, se nós não permitimos Tu tratar o nosso caráter? Ah, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus. Falta-nos obediência, Pai, à Tua palavra. Falta-nos obediência aos Teus escritos sagrados. Falta-nos obediência. Ensina-nos a obedecer a Tua palavra. Ensina-nos verdadeiramente a obedecermos aquilo que o Senhor pediu para nós, aquilo que o Senhor ordenou de ir e pregar a palavra a toda criatura, não importando a raça, não importando a cor, não importando a classe social. Ah, Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque perdemos o foco. Perdoa-nos porque perdemos este foco principal, Senhor. Nós queremos Pederneiras para Ti. Nós queremos a nossa região para Ti. Nós queremos o estado de São Paulo. Nós queremos o Brasil. Nós queremos, Senhor, a América do Sul. Nós queremos todo o continente americano. Nós queremos todos os países. Ah, Jesus, trata conosco nesta noite. Trata, Senhor, o nosso coração. Lembra-nos, Pai, que alguém foi missionário na nossa vida. Alguém pregou a Tua palavra para nós. Missões, Deus, se faz com os joelhos dos que oram, com as mãos daqueles que contribuem e com os pés daqueles que vão. Levanta aqui nesta noite, Pai, homens e mulheres comprometidas com a Tua palavra, que verdadeiramente possuem um caráter transformado. Levanta homens e mulheres aqui nesta noite, que vão, Senhor, dispor financeiramente para abençoar os projetos que a primeira Igreja Batista de Pederneiras há de realizar. Abençoa, Senhor, aqueles que vão, abençoa aqueles que vão aprender. Levanta, Senhor, homens e mulheres comprometidos verdadeiramente com a Tua obra. Não queremos ser cristãos de fachada, nós queremos ser aqueles que vão fazer a mudança. Cuida de nós, Senhor. Cuida da nossa alma, cuida do nosso espírito. Ah, Jesus. Amém, Pai. Você pode aplaudir ao Senhor? Nós temos
quatro jovens que precisam ser internados imediatamente numa clínica de recuperação. Eu nem pedi para o pastor se eu podia fazer isso. Agora eu já estou fazendo. Depois ele me chama no gabinete. E nós precisamos da igreja. Nós precisamos de você. Tem um custo, irmãos, mensal para manter essa pessoa dentro de uma casa de recuperação. E nós não podemos sozinhos. O custo mensal por pessoa, na clínica mais em conta que nós encontramos, uma clínica evangélica, é R$500 por mês, por pessoa. E nós queremos ajudar esses que estão na rua. Pelo menos 2 pessoas. Se Deus tocar no seu coração, se você quiser ofertar exclusivamente para internar esses jovens, você me procura no final do culto, eu vou te esperar. Nós já temos uma pessoa que falou, eu vou contribuir com R$100 mensais exclusivamente para isso. Uma pessoa me procurou hoje e falou, Vinícius, eu quero ajudar. No momento, eu só posso contribuir com R$100 mensais. Falei, glória a Deus! Só faltam 900 para a gente mandar pelo menos 2 pessoas. Se Deus tocar no teu coração, me procura. Você pode ofertar, você pode trazer aqui seu envelope. Pega o envelope branco, coloca lá dentro o seu valor e escreve nele. Casa de recuperação. Nós vamos saber, a tesouraria da igreja vai saber, esse daqui é para pagar o custo dessas vidas. A igreja do Senhor tem que investir em almas, em recuperação. E você pode ter certeza que essas vidas vão ganhar outras. E ainda mais, daqueles que também estão na rua e passaram pelos mesmos problemas. Deus conta conosco. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Essa palavra para o pastor.